E nada mais justo e nada melhor do que recebê-la aqui com muito carinho e aplauso, e vai começar cantando aqui pra gente. Seja bem-vinda de novo a Belém, Margarete Áquila. Boa tarde. Então vamos começar. Pode colocar? Porque eu desejo isso de coração para todos vocês. A alegria de estar aqui, de poder abraçar, beijar, conversar com esse povo lindo de Belém. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, tão linda estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. E é isso que eu desejo a todos vocês aqui de Belém, da região. Tudo de mais bonito e mais belo, que é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa palestra de hoje. Obrigada. Pode ir colocando o slide? Isso. Bom, cada um aqui, vocês perceberam que atua numa área diferente. Eu aqui venho trazer todos os estudos que a gente tem feito esses anos todos em ufologia. Trabalhando com psicanálise, com hipnoterapia, regressão de memória e neurociências, tudo junto e misturado, né, com a terapia mesmo, para que a gente possa validar o fenômeno que nós vivenciamos. Quem aqui já vivenciou um fenômeno
dito estranho, diferente, ufológico? Levanta a mão para eu saber. Exato. Você vê que aqui nós temos praticamente... Pode abaixar, não tem problema. Essa aí é para confirmar mesmo, né? Então, nós percebemos que 50% das pessoas já vivenciaram coisas estranhas. As outras 50% só não se lembram, tá? Mas também já vivenciaram coisas diferentes. Por quê? Porque senão nem estariam aqui para falar sobre esses assuntos diferentes, esses fenômenos que acontecem. A gente não tem consciência, mas isso não quer dizer que ele não está lá dentro de nós. Às vezes em sonhos, em mudanças internas que você não sabe de onde veio, né? Que de repente aconteceram e transformaram você de alguma maneira. Então, todos nós hoje estamos vivenciando isso. Vamos falar desses fenômenos que acontecem com essas inteligências cósmicas. Próxima. A gente já conhece isso, já foi citado aqui hoje, né? Que nós temos níveis evolutivos, né? E níveis de mundos também. Dentro da doutrina espírita, nós estudamos isso e de outras filosofias ou religiões também. Então, estamos em níveis de espíritos de terceira ordem, ainda um pouco bagunçadinhos, né? Ainda não conseguindo entender o caos, como já foi colocado. Mas estamos querendo alcançar uma segunda ordem de espíritos, na ordem de espíritos bons, de começar mesmo a trazer a bondade. Já em níveis, então, nós percebemos que estamos no momento dessa transição. Assim como o ciclo evolutivo de planetas, que nós, de um mundo primitivo, estamos em expiações e provas e queremos alcançar um mundo de regeneração. Então, de alguma maneira, nós estamos galgando mudanças internas. Senão, eventos como esse não aconteceriam. Concorda comigo? Próxima. Nós estamos no que chamamos de era do espírito, porque é uma morte da compreensão do mundo material como ele é simplesmente reducionista, para unir tanto o céu quanto a terra. Vocês podem ver aqui o mar, e esse mar indo ao infinito, e o céu também azul indo ao infinito. Para os materialistas, uma ilusão de ótica, no final o azul se encontra. Não é? Tem uma linha ali divisória. Mas, para nós, atualmente, nós estamos unindo o finito, que é a matéria, ao infinito, interpretando isso muito além. Próxima. E aqui, antigamente, existia uma linha muito divisória entre matéria e outras dimensões, terceira dimensões e outras. Hoje não, hoje já unimos tudo isso. A própria ciência já está unindo tudo isso, porque hoje o átomo, ele não é só matéria, partícula, mas ele também é onda, ele também é vibração. Já estamos unindo isso, o finito com o infinito. Na psicossomática, nós já entendemos que não existe mais a divisão entre o corpo e o espírito. Por quê? Porque entendemos que a doença vem da alma, daquelas confusões e conflitos internos que vivenciamos na alma, e então, através de processos energéticos, vai se densificando na matéria. Isso que chamamos da doença na psicossomática. E a mediunidade também já une essa dimensão com outras dimensões. Então, nós estamos, de fato, começando uma era de unir coisas. Nós não tínhamos mente para compreender isso, mas hoje nós temos paradigmas suficientemente abertos e expandidos para compreendermos isso que nós estamos vendo agora. Próxima. Neste momento de transição, de expiação e provas para a regeneração, nós tivemos todo um caminho. É lógico que aqui eu comecei com Jesus, mas vem antes de Jesus, os próprios filósofos gregos, os sumérios, povos importantíssimos na Índia, que vieram trazendo conhecimentos profundos, mas Jesus como um grande marco, definindo a grande expansão da consciência, do amor,
da misericórdia, da caridade. Essa expansão, ela veio dando um boom na humanidade, trazendo paradigmas sobre Deus completamente diferentes. Deus era um carrasco antes, temperamental, castigava todo mundo, destruía cidades, dava castigo. Jesus veio trazendo o Deus que habita em nós, o Deus misericordioso, amoroso, o Deus que é Pai, que está em tudo. Isso, com a renascença, trazendo novos conceitos, equilibrando a religião, os dogmas de religião, também com a razão, da racionalidade dentro da ciência, trazendo uma ponderação em tantas coisas importantes. A doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas que trouxeram a visão, abrindo o campo multidimensional, as leis do espírito, tantas coisas que acontecem, que modificam a nossa mente, porque hoje, gente, o que não foi de luz na nossa cabeça, compreender processo reencarnatório, isso não trouxe luz para a nossa vida? Entender o que acontece depois da morte, isso para nós trouxe muito conforto em muitos aspectos, né? Entender nosso bichinho quando desencarna, para onde ele vai, o que acontece com ele, o que acontece com as pessoas amadas que morrem, o que será que vai ser de mim depois que eu morrer. Todos esses novos paradigmas foram trazendo condições para a raça humana falar sobre ufologia hoje. Se isso não tivesse vindo lá em 1800, provavelmente a gente não teria hoje essa conversa. Então, olha o trabalho de milhares e milhares de pessoas durante a história da raça humana que trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui dialogando. Nós somos fruto de todo o esforço que foi feito há milhares de anos. E hoje estamos no movimento de integração do plano espiritual, dos humanos desencarnados do outro lado, com os extraterrestres que estão multidimensionalmente aí presentes, com a fraternidade branca dos mestres ascensos e toda uma gama daqueles que a gente ainda nem conhece, mas todos trabalhando num sistema de integração. Nós estamos hoje convergindo para isso, as religiões vão convergir para uma unificação e entendermos que ninguém consegue ter a visão do todo. Sempre temos visão parcial das coisas. Então, a doutrina espírita vê uma parte, os espiritualistas veem outra, os evangélicos veem uma outra parte, e assim por diante. Os ateus olham para uma outra ótica. Todos estamos, na verdade, com uma parte do processo, da grande verdade. E é trabalhando juntos, então, que alcançamos essa mudança de estado de consciência, que vamos falar sobre ela hoje. Próxima. A ufologia, dentro do espiritismo, então eles estudam isso na visão evolutiva, eles sabem que de fato existem seres que evoluem, que estão em outras dimensões, em outros estados de consciência e níveis. Mas eles não estudam como eles estão interagindo hoje aqui, né? É a parte que eles não estudam, mas todo o resto que eles trouxeram, a mediunidade, o estudo da mediunidade foi essencial para que pudéssemos entender o fenômeno da ufologia. E, então, estamos aqui para completar um pouco esse quadro, né? Essa colcha de retalhos que nós temos hoje acontecendo no planeta Terra. Próxima. Quando a gente fala do contato, nós estamos falando muito de coisas subjetivas, embora a gente tenha, eu estudo pessoas que voltam com sinais de suas abduções e dos seus contatos, né? Mas a maior parte deles não acontece aqui fora, na realidade física, mas acontece aqui dentro. E isso torna o fenômeno muito complexo de ser estudado, porque
A gente pode inventar um monte de coisas, não pode? Né? E tem gente que parece que está inventando porque a coisa é tão maluca, quando você vai ver, não está inventando. É uma pessoa que simplesmente não tem referencial para dizer o que está acontecendo. E atendendo na clínica, muitas pessoas que vivem esses fenômenos diferentes, você acaba vendo que a maior parte delas, de fato, está vivenciando algo. A gente só não consegue explicar tudo com muita clareza, mas elas estão vivendo algo. Eu já vi processos muito interessantes de pessoas que falam do que está acontecendo com ela, e que você vai olhar, você fala assim, nossa, ela está tendo uma abdução e ela não sabe. Então, é muito delicado de ser estudado. Daí, a psicanálise, a psicologia, a hipnoterapia e tantas outras ferramentas são muito importantes para que a gente possa dar validade para algumas coisas e também de não validar coisas que a gente sabe que realmente é uma piração total. Mas 90% dos casos acontecem em projeção do contato extraterrestre. 10% mais ou menos acontece fisicamente. Então, o número de abduções físicas é muito menor do que tudo aquilo que acontece astralmente. A maior parte do que a gente vivencia é no astral. É no momento em que dormimos ou que nos projetamos, algumas pessoas se projetam conscientemente, acordadas. E já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com alguém aqui, de projeção astral, acordado, aconteceu? Levanta a mão para eu saber. Exato. Fenômenos que você fala, meu Deus, onde é que eu estava? Né? Eu simplesmente apaguei, eu entrei em outro estado de consciência. E nós podemos ter contato, então, com seres tanto de terceira dimensão, quanto seres de outras dimensões. E daí a confusão acontecer, né? Porque a gente nunca sabe se está na realidade de lá, na realidade de cá. A gente fica vivenciando duas realidades simultaneamente. E de outras dimensões, seres superiores, mas com corpos mais sutis. E às vezes a gente confunde isso com seres de luz, com mentores, com guias, porque são os referenciais que temos, né? Os referenciais da nossa religião, da nossa crença, daquilo que conhecemos. Uma coisa é certa, o cérebro sempre vai procurar um padrão de referência. Ele sempre faz isso. Ele é estruturado para procurar algo que represente aquilo que eu estou vivenciando, nem que seja uma coisa muito maluca. Então, quando a gente estuda isso psiquicamente, a gente não descarta absolutamente nada. Tudo é importante, porque na visão daquela pessoa, ela está tentando interpretar, e você precisa aprender a ler essas interpretações dentro da crença de cada um. Se você falar com um índio, provavelmente o índio vai ter uma interpretação totalmente diferente de alguém da cidade. Não é assim? Ou uma pessoa de uma religião X vai interpretar de um jeito. Normalmente os evangélicos, eles falam muito de maneiras diferentes do que um católico, por exemplo. Né? Por quê? Porque são crenças diferentes, mas todas elas muito válidas, só devem ser interpretadas à luz da psicanálise, com simbologias, com metáforas, com formas de interpretarmos diferentes. Próxima. Os aspectos psíquicos do evento extraterrestre, ele trabalha com aspectos diferentes. O primeiro deles, estado alterado de consciência. Todo mundo que tem um contato ou uma abdução está em estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência quer dizer, eu saio das ondas normais beta, que são as ondas cerebrais, que eu espero que todos vocês estejam agora acordados. Né? Tem um ou outro aí que já está em alfa, quer dizer, que já está indo para dormir. Tem uns que já estão em teta, que está sonhando até, né? E tem outros que estão em sono profundo, que estão babando. Esses aí estão em delta. Né? Então, são estados de consciências diferentes, que são estados cerebrais, que são medidos normalmente por ondas,
né, frequências medidas em hertz, que nós chamamos. Quem é abduzido ou contatado está, no mínimo, em onda alfa, que são as ondas mais baixas, né, que está lá em torno de 12 até 8 hertz, ou seja, ondas por segundo, né, que chamam de ciclos. Essas ondas, elas provocam um estado alterado. O médium, quando vai receber uma entidade, ou uma mensagem, ou qualquer coisa do gênero, ele entra em estado alfa, que chamam o estado de transe. Os estados de transe dos médiuns mais profundos, aí vem para as ondas mais baixas, que eu comentei, que é o teta e o delta. Ou eu estou sonhando, ou eu estou babando, né, numa das duas. E, então, nós mexemos com estados diferentes de consciência. Por isso que quando as pessoas se projetam acordadas, elas falam, meu Deus, onde é que eu estou mesmo? O que aconteceu? Onde é que eu estava? O que eu ia fazer? Que eu não sei mais. Por quê? Porque elas saíram daquela onda de atenção, vigília, e entraram numa onda de receptividade. Porque um médium, para poder receber uma mensagem, ele precisa estar um receptáculo aberto, né? Em processos de criatividade, em processos de receptividade, são pessoas que estão abertas para receber o que vier. Por isso que a ufologia mexe com a hipnose, por exemplo, para entender se a pessoa estava em estados alterados de consciência. Para poder regredir pessoas, nós entramos em estado alterado de consciência, para que a pessoa possa ter acesso a coisas que normalmente ela não teria. Por que isso? Aí nós trabalhamos muito com o consciente, aquilo que dizemos, eu tenho consciência do que está acontecendo. A consciência, o consciente, ele tem muitas barreiras que nos impedem de lembrarmos, por exemplo, dos sonhos que nós temos, ou de coisas que para nós não são admissíveis. Então, se eu realmente não acredito, o meu consciente vai dar um jeito de barrar aquela consciência, que aquilo venha à tona, para que eu saiba ou tente interpretar. Se aquilo vai me causar muito conflito e eu não quero, eu posso barrar isso através do meu consciente. O nosso consciente ele é extremamente limitado, tá? Tanto é que a ciência já diz que 90% das nossas decisões não são conscientes. 90% são inconscientes. Ou seja, eu não sei por que é que eu decido, eu só sei que eu decido. Né? Ah, por que eu gosto de verde? Não sei, eu só sei que eu gosto de verde. Tudo isso está no inconsciente. Ele não só mexe com isso, então eles mexem, por exemplo, com estados cerebrais, uma onda que hoje é considerada uma onda para a ciência, uma onda nova, que se chama ondas gama. Então eu falei beta, alfa, teta, delta. As ondas gama estão acima de todas. Então, se a delta está lá até 1 Hz ou até menos que isso, as gamas estão indo acima de 40 Hz, indo já a 100 Hz. Nós temos cérebros que têm uma velocidade impressionante. Então, quanto maior a velocidade aqui nas ondas gama, maior é o uso também de neurotransmissores, porque nós precisamos interpretar no nosso cérebro, através dos neurônios, o que é que está processando, o que é que está sendo, né, o input que está chegando das impressões da nossa alma, da nossa mente. E aí já não o cérebro físico, mas a mente interpretada pelo cérebro físico. Então, muitos contatados e abduzidos atuam em ondas acima de 40 Hz. Quem se compara com isso? Médiuns de cura costumam usar essas ondas. Monges tibetanos ou monges que são treinados em meditação, quando eles entram em êxtase, quando eles entram em estado de... alguns chamam de samadhi, cada um dá um nome, mas é o estado de êxtase, eles estão em estado gama.
quando estão em um terreiro de candomblé ou na Umbanda, os médiuns que estão ali fazendo todo um processo, todo o trabalho, também entram em ondas gama. Isso é científico, isso não sou eu quem diz. Mas isso aqui já foi feito testes. A própria Sheliana, quando a Mônica estava com toda a aparelhagem para medir as ondas cerebrais, a Mônica imediatamente entrou em ondas alfa, das ondas alfa ela pulou para as ondas delta, ou seja, ela quase parou, né, com as ondas cerebrais, e de repente ela pulou para as ondas gama, ela foi para 40 Hz, quando a Sheliana começou a fazer a cura. Então entendam, nós trabalhamos com estados de consciência o tempo inteiro. Para falar de fenômenos, nós temos que falar disso. Temos que entender como o nosso cérebro processa tudo isso. Então, pessoas que entram em fenômenos, elas normalmente estão em ondas gama, né? Principalmente os que têm tarefa de cura. Eles estão dentro de ondas gama. A paranormalidade e a mediunidade também são os fenômenos mais comuns que acontecem dentro da ufologia. Porque é necessário que eu veja a outra dimensão para que eu possa entender ou interpretar. Opa, eu não estou mais no meu mundo, eu já estou em outro estado. O que está acontecendo aqui? O que é isso? O que significa? Então, nós o tempo todo estamos mexendo com estados alterados de consciência. Próxima. Hello! Yes, thank you. Eu não dei oi para o pessoal do Zoom, mas boa tarde a todos também. E Jung falou muito sobre isso num livro chamado O Mito Moderno, de 1958, quando ele estudou por 9 longos anos o fenômeno ufológico, que na época explodiu desde 1947. Esse fenômeno explodiu no mundo, chamando de ufologia moderna, ou seja, muita gente estava vendo, avistando, até então era só avistamentos. A abdução, quando foi no final da década de 50, começaram a perceber que algumas pessoas eram raptadas, às vezes com carro, né, e tudo, sumiam por dias, coisas do gênero. E, então, assim, ele começou a estudar. Ele falou, interessante isso, mas ele falou do aspecto de entender a simbologia, a metáfora, que era ter contato com seres de outras dimensões. E Jung era muito avançado nesse sentido de perceber sincronicidade. A gente sabe que a sincronicidade acontece quando estamos prontos. Se estamos ligados àquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente percebe as sincronicidades, não é? Quando eu estou querendo que algo aconteça ou que se movimente na minha vida, basta eu levantar minhas antenas que você vai perceber a sincronicidade se você estiver no momento correto. Então, a humanidade estava no momento correto depois da Segunda Guerra Mundial, o momento correto de mudança de paradigmas, de expansão de consciência. Como a gente sabe, o plano espiritual se usa muito das próprias porcarias que a gente faz aqui, tranqueiras e erros, para nos ensinar alguma coisa. E a guerra mundial mudou muita coisa, não é? E já estou vendo gente aqui entrando em estado alfa. Quase indo. Mas estudar justamente os arquétipos, o que significa falar com seres de outras dimensões, por que de repente, do nada, a humanidade começou a ter esse tipo de contato? E ele então começou a trabalhar com meditação, hipnose e experiências místicas para compreender este processo. Estados alterados de consciência. Próxima. Então, o próprio Jung falou que esses contatados e esses abduzidos trariam muito conhecimento para a humanidade, trariam
uma visão da realidade totalmente diferente. Ele já estava prevendo o que ia acontecer, esse momento de agora. Próxima. Então, o que nós percebemos, que vai estudando desde 1947, a gente começa a estudar, e eu não vou entrar em meandros de explicar todos os detalhes de todos os estudiosos de ufologia, tanto da área psíquica, quanto científica, quanto espiritualista, que tem várias áreas, né? A ufologia, a arqueologia, ou arque-ufologia, né, dentro da história. Todos eles foram mostrando mais ou menos o que a gente percebeu como um plano de ação. Eu estudando na minha visão psicanalítica, que plano de ação eles teriam? Qual que é o objetivo maior de tudo isso? Então, nós percebemos um certo padrão dentro deles. Primeiro passo, iniciação em massa. A humanidade deveria passar por um processo iniciático. Vocês já ouviram falar em processo iniciático? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão para eu saber. Processo iniciático. Tem várias filosofias ou culturas ou até religiões que fazem um processo. Sabe o índio, quando faz 12 anos, ele passa por um processo na tribo para ele ficar adulto? Então, às vezes, ele vai para a mata, fica sozinho. Nós fomos agora no Amazonas, tem índios que pegam formigas, que são formigas, né, aquelas felizes, assim, né, muito felizes com a vida, picam o garoto, e se o garoto aguentar 24 horas, ele passa a ser adulto. Isso é um processo iniciático, né? Normalmente, quando temos grandes mudanças na nossa vida, nós passamos pelo processo iniciático. E os extraterrestres têm o mesmo objetivo: começar a iniciar a humanidade num novo patamar de consciência. A partir daí, todo mundo ser desperto para o compromisso que tem com a vida. Isso aconteceu com centenas de pessoas contatadas e abduzidas. Logo em seguida, crenças, mudanças de comportamento. Vão vendo se vocês passaram por isso, só para vocês irem vendo se não é assim o processo. Aí, mudanças de capacidades mediúnicas, de cura, normalmente pessoas que começam a se perceber curando, ou a se perceber com faculdades mediúnicas diferentes ou paranormais, não é? E, por fim, implantação da nova Terra. De tudo que eu tenho estudado, mesmo dos processos genéticos das mulheres que geram filhos, que ficam em outros planetas, não ficam aqui na Terra, teve um monte de processos que aconteceram, de estudos emocionais, psicológicos, como que a Mônica passou. De todo tipo de abdução, o que a gente percebe é esse mapa. Alguma coisa acontece com o abduzido que faz com que ele, de alguma maneira, esteja pronto para implantar a nova Terra. Próxima. Começando pelo rito de passagem no processo iniciático. Próxima. O que acontece? Alice Bailey, da hierarquia branca, vejam, na mesma época que a ufologia moderna, ela disse que a hierarquia branca falou: nós temos um sistema para a raça humana despertar o aspecto da consciência. Lembra que eu falei da iniciação em massa? Para expansão e preparo da humanidade e a iniciação em massa de pessoas comuns e não mais as eleitas. Ou seja, todo mundo entraria num processo iniciático de mudanças. Isso falando de hierarquia branca. Vejam só como eu falei do sistema integrado para que a humanidade desse um salto na evolução. Próxima. Quais são as características desse processo de iniciação? As pessoas contatam duas realidades, certo? Ora estão aqui, ora estão lá. Muitos em sonho, você fala: nossa, eu tive um sonho muito doido, muito maluco, né?
ela está vendo outra realidade, contatando essa outra realidade. Isso já é um processo iniciático. Absorvem grande quantidade de energia. Normalmente a pessoa vem pilhada. Não sei quanto a vocês, mas eu às vezes chego pilhadona. Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, eu acho que eu vou ter um troço, né? Porque você fica com muita energia, você absorve. No contato com eles, a gente absorve muita energia, né? Contato positivo. Quebram dogmas. Para mim, o que era verdade não é mais. Não vale mais. E, por fim, vem uma realidade muito maior. Você fala, meu Deus, o mundo não é só isso, tem muita coisa além disso. Isso aqui é um processo de iniciação. Alguém já viveu isso aqui? Levanta a mão. Ixi, tá vendo? Todo mundo já está no processo iniciático. Sejam muito bem-vindos ao processo iniciático. A gente não precisa mais ser picado por formigas gigantes, né? Mas, querendo ou não, não é muito simples para nós, né? Próxima. Nós temos uma morte. Por quê? Morre o velho para nascer o novo. Não tem como, num processo iniciático, você se manter igual. Depois que vocês descobriram essa realidade, vocês foram as mesmas pessoas? Não tinha como voltar a ser aquela pessoa? Impossível. Isso é iniciação. Você não volta nunca mais a acreditar nas mesmas coisas. Então, a gente tem uma morte e um renascimento. Paula De Martini, um grande abraço, você que está aí online. Muito bem. Então, nós renascemos para uma nova realidade. E a gente passa, então, a conhecer as duas realidades, né? Porque nós temos ativados aqui arquétipos muito superiores, mudando o interior para um novo nível de consciência. Aí nós estamos dando saltos. Próxima. Um processo parecido com um processo de iniciação é um processo de meditação. Quando a gente consegue alcançar estados de consciência, como eu comentei aqui, mais avançados ou, né, mais profundos, eu vivencio a mesma coisa, porque eu ganho mais. Vocês já viram meditadores que eles ficam viciados na meditação, porque eles saem com tanta energia do processo, né, que eles não querem mais sair daquele estado. E instala-se, então, um processo de evolução e de integração, sempre que buscamos esse estado de consciência superior. Então, nós temos vários estados de consciência. Os Vedas, um povo muito antigo, de 5.000 anos, mais ou menos colocou isso sobre os estados de consciência. Nós estamos aqui no nível material, mas já galgando esse segundo nível de consciência, que é o sagrado. Nesse estado, quando nós temos contatos com outras realidades superiores à nossa, nós alcançamos o sagrado, como falar com mentores, com guias, ou com extraterrestres que nos orientam. É um estado mais sagrado que nós alcançamos. E tem outros estados que nós vamos galgar conforme a evolução da humanidade permitir. Hoje, só um ou outro consegue sair, por exemplo, no nível 3, entendendo que a mente do ego é uma grande ilusão. E os nossos sofrimentos também. E quando eu falo isso, tem gente que quer socar minha cara. Né? Fala assim, não é mentira, não é verdade, porque eu sofro muito. Falei, você só sofre muito porque você acredita muito. Então, quando nós saímos da ilusão da mente do ego, né, da persona, por isso que eu sempre digo, estou Margarete Áquila, porque isso é uma persona, mas eu sou muito mais do que Margarete Áquila. Quando eu percebo isso, quando eu percebo todos os mecanismos de defesa que meu ego constrói para me proteger, vejam bem, ele tem uma tarefa, me proteger, e eu percebo
que ele só me protege porque ele é limitado, né, em ferramentas importantes de autoconhecimento e de espiritualidade. Então, aí, quando eu entendo todo esse mecanismo, eu consigo perceber a ilusão que a minha mente vive, criando dores, criando sofrimentos na minha vida. Então, nós podemos galgar níveis muito mais altos quando nós mudamos o estado de consciência. Próxima. E é bem isso que os extraterrestres querem. A paranormalidade, por exemplo, muitas pessoas que têm contato começam com a paranormalidade. Gente que começa com telepatia, gente que tem a psicocinese, consegue movimentar objetos, ou então consegue trabalhar com energias. Tem gente que queima tudo. A Mônica, por exemplo, é um terror. Eu não dou meu computador para ela, porque ela queima todos os meus computadores, então, assim, ela explode. Então, tem certas coisas que a pessoa começa a desenvolver e a trazer à tona com o contato. A paranormalidade vai ser uma condição simples e natural. Hoje já não desenvolveram a telepatia com os animais? Vocês já viram isso? Tem muita gente que se comunica com animais por telepatia. Isso vai ser uma condição simples para uma nova humanidade, a paranormalidade. Nós vamos ter condições de ter os 5 sentidos realçados. Ouvir muito mais, sentir muito mais, ver muito mais, né? Por quê? Porque estamos galgando níveis mais altos no processo iniciático de consciência. Próxima. E, para quem é abduzido e contatado, tem uma mania de ser herói e de querer salvar a Terra. Quem é que tem essa mania aqui? Pode levantar a mão, dona Elisandra. Isso, dona Alessandra. A gente quer salvar o mundo. Tem muita gente que já pôs isso na sua própria profissão. Não é mesmo, Vanessa? Nós vamos desenvolvendo o mito do herói, ou seja, de querer ajudar pessoas, de galgar, receber armas, aqui que eles chamam, seriam ferramentas, né? De serem protetores, de ir até o submundo, ou seja, conhecer as suas sombras, conhecer os seus medos e começar a enfrentar os seus medos. E isso aqui acontece com todo abduzido, com todo contatado. Eles são treinados para curar. Por quê? Porque, no fundo, o que ele quer é salvar o mundo e cumprir a sua missão. Quem aqui procura a sua missão, levanta a mão. Exato. E pode crer, muito da sua missão está ligada nisso, no mito do herói. Nós queremos ajudar o mundo, de alguma forma, o mundo crescer e evoluir. No meu mundinho lá dentro de casa mesmo, eu cuido das minhas plantinhas, eu faço com que elas cresçam, sejam lindas, eu faço com que meus animais sejam respeitados e amados, meus filhos, meus familiares. Eu procuro criar um mundo à minha volta muito melhor com a minha presença. Isso é o mito do herói. Todos nós vivemos isso, uns de forma mais desequilibrada, né? Entrando num sacrifício desnecessário, outros não, outros de forma equilibrada, que é procurando ser útil para o ser humano, para o planeta em geral. Próxima. Então, todo contatado e abduzido que passa pela iniciação, ele entra num processo evolutivo, procurando o quê? Aqui é necessário que ele tenha ferramentas para que ele possa superar, né, a crise, porque dá uma crise, não dá não? A gente entra assim e fala, meu Deus, agora eu sou um ser, um ET para minha família, não consigo mais conviver com meus familiares, não consigo nem falar, que se eu abrir a boca todo mundo já vai dizer que eu sou louco, que eu pirei na batatinha, e tipo assim, socorro, né? Com quem eu vou conversar? Exatamente. Então instala-se uma crise, todo o processo de morte e renascimento, existe uma crise. E tem gente que fala, vou morrer com isso. Não, não vai, é natural. Nós temos várias crises durante a nossa vida. Essa é uma das principais, uma das mais
agressivas nesse sentido de que eu tenho que morrer para o velho e nascer para o novo, e aí ninguém morreu junto comigo, né? Meu marido não morreu junto comigo, minha esposa não morreu junto comigo, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos. E aí? Estou sozinha, né? Nessa crise eu preciso muito de ferramentas para poder, de fato, abarcar todos os paradigmas novos que eu tenho. Vai dizer lá para sua família que você não come mais carne. E aquele churrasquinho que todo mundo faz? Faz parte do processo? Faz parte. E aí todo mundo fala, não, mas você está me zoando que você não come mais carne. Né? Começa a tirar o sarro, você vira, né, o esquisito da família. Próximo. Quem quiser estudar muito sobre escala de consciência, David Hawkins é o cara, um baita cientista americano, né, um psicólogo, que fez ali uma escala sobre níveis de consciência. São emoções que vão desde a vergonha, e não é vergonha de timidez, é a vergonha por existir. Tem gente que tem vergonha só porque existe. Aquelas pessoas que eu já vi estão totalmente desesperançadas, que às vezes morrem de fome, morrem de sede, morrem da falta de dignidade. Então, os limites piores de uma consciência que vão se expandindo, né, e vão ganhando aí força. A humanidade está nesse segundo nível que ele coloca aqui, onde nós atuamos com o medo. Medo faz parte do nível da humanidade. Desejo, queremos coisas melhores, mas muita raiva, né? Muita agressividade, muito orgulho, muita arrogância. É o momento que nós queremos algo a mais e queremos brigar por aquilo, pelos nossos direitos e etc. A raça humana está aqui, neste nível, né? Quando começa a sair, ele fala muito em força e poder, mas aí é uma outra palestra falar sobre consciência e estados de consciência. Mas já estamos aqui começando a construir moral e ética. Só que a humanidade ela está nesse turning point que é o 200. Ele pôs a escala de 0 a 1000, sendo que a humanidade está no nível 200 de turning point. Nós estamos num momento de mudanças de consciência. Turning point é a virada para a regeneração, a virada para uma nova era, a virada para uma nova consciência humana. E é justamente esse turning point que a Fraternidade Branca falou lá, há quase 100 anos atrás, que ela faria um processo iniciático da humanidade. Se não tiver processo iniciático, não tem turning point. Eu preciso morrer para a competição, para a agressividade, morrer para a desesperança, para eu renascer em níveis muito superiores de consciência. É isso que um contatado, um abduzido passa. Ele passa para ter um nível, entrar no terceiro nível de consciência, que é o espiritual, que é viver para o todo. Se sentir responsável por tudo e por todos. E não querer ser feliz sozinho. Aqui, nesse nível, nós temos Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, os grandes. Podem perceber que os grandes, eles nunca fizeram nada por si só, ou só para si mesmos. Concordam? Eles viveram para o todo. E nesse livro, Força e Poder, nós entendemos isso. Através de um método científico, ele definiu isso, tá? Também não é achismo. Ele entendeu que quanto mais evoluído é um ser, quanto mais expandida é a consciência desse ser, mais ele trabalha para o todo. Mais ele atua ajudando os vulneráveis. E nunca se coloca acima, mas sim como igual. E isso é muito bonito de ver, porque aqui está o processo.
do contatado e do abduzido. Ele renasce para uma consciência de que eu não posso ser feliz sozinho, eu só serei feliz se tudo estiver junto comigo. Se todos estiverem. Enquanto eu tenho uma criança passando fome, abandonada na rua, enquanto eu tenho um animal que está sendo maltratado, que é atropelado e não é socorrido, enquanto eu não olho para o meu lado, eu não tenho expansão de consciência. E nós não entraremos na regeneração se não fizermos a passagem do turning point. Próxima. E essa etapa iniciática, então, faz com que a gente perceba coisas além. Por exemplo, a lei da causalidade. Contatados e abduzidos não são especiais, mas são devedores. Então, quando a gente está no papel aqui, por exemplo, de falar para as pessoas, a gente precisa ficar muito esperto, porque nós devemos muito mais do que vocês, provavelmente. A nossa dívida é alta. Responsabilidade, não é? A lei da sintonia, o compromisso de abrir novos caminhos para a construção da nova Terra. Estamos nos sintonizando na mesma vibração. E despertar para novas realidades cósmicas, pelos arquétipos mesmo, né, que nós estamos desenvolvendo. Então, extraterrestres, eles não costumam aparecer. Por quê? Primeiro, que a gente não tem consciência para lidar com isso. Segundo, que eles fazem bloqueios hipnóticos para eu não me lembrar. Para quê? Para que eles também não virem deuses. Eram os deuses astronautas, não é? Como era 5.000 anos atrás, vários deuses. Mas que a gente perceba que eles são irmãos mais velhos, que querem ajudar a raça humana de alguma forma. Para isso, nós não podemos lembrar muito também, porque a nossa tendência é endeusar. E no Consolador, nós tomamos muito cuidado com isso, porque a tendência das pessoas era endeusar esses seres que vêm para cá. E por quê? Eles fazem treinos constantes das pessoas que são contatadas e abduzidas. E a gente não se lembra, mas o processo vem, não é? Você acorda do dia para a noite, você fala, não quero mais comer carne, não. Pelo menos a de porco, não quero mais comer, depois não quero mais a vermelha. Do nada você vem com ideias esquisitas. Por quê? Porque você já está sendo treinado também para esse processo novo. E você vai mudando aqui, ali, lá, acolá. Quando vê, você já mudou um monte de coisas. Né? Porque nós, de fato, estamos caminhando para essa expansão. Próxima. Trazendo, então, aquilo que é inconsciente vai vindo para o consciente, através desse processo intuitivo, né? Que eles vão treinando as pessoas. Intuitivamente, eu começo a mudar muitos conceitos. E eles não querem que a gente fale, não, foi um ET que me disse isso. Não, eles querem que você mesmo chegue a essa conclusão, que você amadureça para isso. Eles não podem ser colocados como ídolos, senão nós vamos errar tudo de novo. Tem que partir de nós, né? Eu trabalho muito com a Sheliana nesse aspecto. A Sheliana, quando ela quer um trabalho, ela vai me desenvolvendo, eu vou trazendo ideias novas, intuições, eu me conecto. Esse CD 432 Hz foi assim. Não era isso. O CD, eu tinha bolado tudo bonitinho na minha cabeça consciente, como ia ser o meu projeto. De repente, eu entrei em estúdio, tudo mudou. Falei, mas que diacho é isso? Não foi isso que eu planejei. Mas a intuição começou a aparecer. Não é isso que você vai ter que fazer. E o João Cristal, que também tem a mesma vibe que eu, vai entendendo e vai fazendo essa leitura. Quer dizer, a gente acaba tirando de nós mesmos o conteúdo que a gente precisa trabalhar. Basta a gente se deixar levar e estar pronto para ser levado por aquele processo, acreditar nele. Hoje, a maior parte da humanidade, grande parte da humanidade, já acredita que nós estamos num processo de contato com outras civilizações. Isso quer dizer que atingimos a massa crítica.
E conseguimos, então, através de conhecimentos que muitos dos espiritualistas e espíritas trouxeram nesses quase 200 anos aqui, de conhecimento das leis espirituais, da multidimensão. Então, foi evoluindo de tal forma que hoje nós temos condições de compreender o processo, porque compreendemos mediunidade, compreendemos paranormalidade. E isso é um conhecimento que a gente não pode deixar passar. Precisamos estudar muito sobre mediunidade de forma séria, para que a gente não caia no engodo que a gente tem visto muito na internet. De muita gente que diz que faz, que acontece, quando você vai ver, não existe nada ali. Mas para quem conhece muito mediunidade, vai entender os processos quando eles são verdadeiros e quando eles não são. Próxima. Então, eu falei do 1, processo iniciático, falei do 2, né, das mudanças nossas. Aqui, no processo 3, mudanças de crenças e de comportamento. Próxima. 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 Até a arte muda, porque a arte volta uma só. A arte da tridimensão, altura, largura, profundidade. Próxima. Mais uma. Hoje a arte já tem 4 dimensões. A arte sempre vem antes, anunciando as grandes mudanças de consciência do ser humano. Aqui ela tem largura, altura, profundidade, mas ela tem o tempo. É como se tivesse essa imagem andando, como se você estivesse dentro de um ônibus vendo essa cena acontecer. A arte já está dizendo que a 4ª dimensão está aí, basta a gente sintonizar. Então, a música está fazendo isso, a arte visual também está fazendo isso, trabalhando com o que a gente chama de mecânica quântica ou ciência quântica. Próxima. Então, o nosso pensamento tem evoluído muito. Por exemplo, nós temos a percepção de que somos muito mais do que corpo. Isso é uma mudança de pensamento que, para mudar Nossa, daqui eu não enxergo, sou cega. Para mudar um estado de percepção de consciência, né, nós temos vários eus que temos dentro de nós. Se já temos essa percepção, mudamos bastante. A visão do eu, ou seja, como eu me vejo, interfere na realidade que eu vou viver. Se eu me acho uma porcaria, muito provavelmente minha vida vai ser uma porcaria, não é? Se eu me valorizo e me amo, eu vou conseguir ser muito mais dentro da realidade da vida. Isso é uma mudança de pensamento. A visão da unidade. Ninguém falava em unicidade, ninguém falava em unidade. Estamos prontos para isso, um novo paradigma. Somos todos um. Isso é profundo. Hoje estamos começando a falar em unicidade. Eu não sou sozinha. Eu sou um com todos vocês, com todo o planeta, com todo o cosmos. E isso já é uma mudança de paradigma muito importante. A ilusão de Maia, a ilusão do ego, do apego que o ego tem ao prazer, da repulsa que ele tem ao desprazer. Como eu falei, uma mente egóica é uma mente limitada, bastante limitada, e nós hoje já começamos a perceber a ilusão disso aqui que nós vivemos, que é tudo muito mais do que isso. Isso tudo é uma evolução de pensamento. Há 100 anos atrás, nós não falávamos em nada disso. Estamos prontos porque estamos mudando de paradigmas. Próxima. Então, mudando de crenças. Hoje, a geração XYZ, né, a nova geração, já tem um monte de conceitos totalmente diferentes. Por quê? Porque eles estão trazendo também o novo. A gente costuma ver só o lado negativo, mania de velho, né? Só vê que a minha geração é boa. A geração de hoje é uma porcaria. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as novas gerações estão trazendo novos conceitos. Então, está ali. Fazem o que tem sentido, são desafiadores.
eles não querem, eles são imediatistas, tem muita coisa, eles vivem no virtual, eles percebem a outra dimensão com muita facilidade, mudanças constantes, não ficam parados em nenhum momento, são questionadores, fazem 10 tarefas ao mesmo tempo. Alguém conhece pessoas assim? Preocupação com o meio, estão envolvidos com o meio, querem ser parceiros e não submissos. Interessante isso, né? Não se submetem à hierarquia. Para eles, o respeito vem de a pessoa ser o exemplo e não o chefe. Mas se ela for o exemplo, ele segue. Se não for o exemplo, esquece. Pode ser o Papa, que não adianta. São práticos, sem fronteiras, criativos, ou seja, tem muitos conceitos novos que as gerações novas estão trazendo. Lógico que tem problemas, a gente não pode negar, mas as coisas boas, por que será que eles estão vindo desse jeito? Gente, quando é que a gente pensava que a gente ia ligar um radinho e ouvir a música que a gente bem entendesse? Antigamente era programa, eu tinha que ficar com a fita cassete assim, ó, no rádio, esperando para ver se tocava a música que eu queria para eu gravar. Vocês são dessa época? Pois é. Então, hoje muita coisa muda. Por quê? Porque as mentes estão vindo com paradigmas totalmente diferenciados. Próxima. Então, nós podemos ser muito mais se a gente conseguir passar da barreira da mente do ego. Nós podemos olhar muito mais para a vida e ver muito além disso. Ver uma realidade muito maior aqui e agora, sem precisar entrar em estados alterados de consciência ou tudo mais, mas ir além da fase mental. Próxima. Que é eu conseguir ver a realidade, mas muito mais abrangente. Hoje nós olhamos uma realidade em níveis de consciência muito restritos. Próxima. Olhamos isso aqui, só um pedaço do bolo. Não conseguimos olhar o bolo inteiro de chocolate. E seria a realidade inteira que nós podemos usar e aproveitar. Se nós olharmos para esses estados que eu coloquei aqui no começo, se conseguirmos perceber que muitas vezes entrar num estado alfa é simples, mas basta eu estar presente no presente, basta eu estar inteiro no que eu estou fazendo, basta eu buscar a ética, todas as leis espirituais que me regem e que me dirigem, e assim eu consigo ver uma realidade muito superior. Como a que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo mais do que um pedaço do bolo, provavelmente 2 pedaços de bolo. Porque nós percebemos a realidade, mas uma realidade ampliada. Eu, varrendo a rua, em casa, tinha ali um monte de flores da minha árvore, e eu olhei e falei, nossa, que tapete lindo, não dá nem vontade de varrer a calçada da rua. E a senhorinha que estava do lado falou, não, é muita sujeira. Nós estávamos vendo a mesma realidade, só que em níveis e estados de consciência diferentes. Ela sofrendo e eu apreciando. Nós podemos apreciar a vida assim, e é isso que eu vim dizer para vocês. Passa a próxima. Próxima. Que esse estágio de despertar, de percebermos que estamos sendo iniciados, sim, e que podemos, sim, aproveitar disso de maneira positiva, quando eu olho para o que está além, mas olho com bondade, olho com alegria, olho com esperança. Próxima. Próxima. Dos treinos que as pessoas sofrem, passam, mas que nós somos ampliados na nossa condição. Pode dar um play? Que essa nova terra seja implantada, de fato. Tem aí, ó, dá para você dar o play na própria tela. Yes. De pessoas que fizeram diferente. What do you mean? What a wonderful world. São pessoas que eu aprecio e que eu procuro muito. Walls all over the place. You call them wonderful?
que possamos and how todos about mudar o hunger and mundo, pollution? cada com a sua There ain't missão, so no wonderful seu either. lugar. How about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't Observem as the world that's pessoas so que vão bad, passar nesse but filme, what we are doing to que it. foram And all I'm iniciadas, saying às vezes is, através see da what a dor, wonderful world mas que mudaram it would be a if história only we'd give it a chance. da vida delas, do Love, mundo que baby, estava à volta love. delas. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful